Peter, para! Ah, Lois, está toda molhada. Deixa eu te balançar para secar. Em um programa de TV, Peter é o vencedor de um prêmio que concede os serviços de uma empregada por uma semana. Animado com a oportunidade, ele recebe Jolan em sua casa. Quagmire se encanta por ela e, ao longo da semana, decide pedi-la em casamento. Uau, foi muito gostoso. Foi mesmo. Tchau. Mas você falou que a gente ia se casar. Não, eu só falei isso pra você poder goguete meu guichmoigen. No resumo de hoje, Peter participa do programa de televisão chamado Roda da Fortuna. Ele se junta ao apresentador chamado Regis e a uma moça para a Rodada Prêmio. Regis pede 5 consoantes e uma vogal. Peter responde: Z, 4, Q, outro Q, mais um Q e o símbolo do Batman. Regis comenta que essas escolhas não ajudaram em nada a descobrir a palavra-chave e dá a Peter mais 15 segundos para responder. É Alex Karras em Webster. Eu não estou acreditando. Ah, meu Deus, eu dei um chute no escuro. A seguir, vemos Peter, Lois e Brian. Lois elogia Peter, dizendo que ele estava muito bonito na TV. Brian expressa incredulidade quanto à vitória de Peter no programa. Num dia ensolarado, Stewie e Lois se encontram no sofá da sala. Stewie coloca seu avental e sobe no colo de sua mãe para mamar. Lois pede a ele que vá com mais calma, pois estava dolorida. Stewie esclarece que a reconhece apenas como amiga. Nesse momento, a campainha toca e Peter atende. A empregada Joan está lá para trabalhar na casa durante a semana. Peter se apresenta de maneira desajeitada e ela o corrige, irritada. Você, empregada, limpa pra mim, Peter. Mim, Peter. Você, empregada. Ah, eu falo a sua língua. Lois intervém, pedindo a Peter para parar e apresenta-se a Joan. Peter entusiasma-se e diz que ela será sua empregada pessoal, considerando isso mais legal do que um passeio mágico que ele fez. Agora, vemos Peter sendo literalmente limpo por sua faxineira, Joan. Ela está limpando o umbigo dele e Peter comenta que fazia tempo que ninguém o limpava. Peter se anima e diz que a tarde será divertida. Na rua Spooner, Peter aparentemente está caminhando, mas na verdade é sua empregada que está servindo de jegue para ele. Oh, Sr. Griffin, isso é inacreditavelmente humilhante. A Lois quer que eu vá até a loja e o carro tá sem gasolina. Enquanto eles passam pelo sinal, aparecem 2 caras idênticos montados em outra empregada. Peter percebe a situação e eles decidem começar uma corrida. Quando os gêmeos dão a largada, Peter cai em cima de Joan, quase a esmagando. Voltamos à casa Griffin, onde Brian está no sofá assistindo a uma série na sua televisão. Lois entra e se senta ao lado de Brian, que pergunta sobre as dores que ela está sentindo. Lois explica que estava amamentando Stewie e que ele mordeu o bico do peito dela novamente. Brian sugere que ele dê uma olhada, citando sua experiência com séries médicas na televisão. Viu, a auréola está muito sensível aqui e eu acho que um dos dentinhos dele deve ter pego bem em um canal. Desculpa, o que foi? Brian sugere que talvez seja hora de desmamar Stewie, e Lois concorda, agradecendo por sua ajuda e conselhos. Brian responde de nada, e aproveita o momento para perguntar se ela não tem algum problema na área da calcinha. Por exemplo, na área da sua calcinha, que queira que eu dê uma olhada, eu posso dar uma olhada nisso também? Hã? Por favor, tira a calcinha. Então, temos Peter reunido com seus amigos de sempre, anunciando que era a última noite de sua empregada em sua casa. Ele surge segurando uma melancia recheada de pudim de chocolate e fogos de artifício. Peter pede a Meg para segurar a melancia, alegando que é um presente de agradecimento por ela estar se tornando uma mocinha. Meg concorda, mas a melancia eventualmente explode, levando Meg a gritar e correr pela casa, expressando seu ódio por Peter. Peter chama sua empregada para limpar a bagunça e a apresenta aos seus amigos. Quando Quagmire a vê, é amor à primeira vista. Ela corresponde ao olhar dele, criando uma conexão instantânea. Ele cumprimenta Jolan e, nervoso, a convida para jantar. Ela aceita, deixando Joe impressionado com a desenvoltura de Quagmire.
Cleveland faz uma piada. Ei, Quagmire, tem uma banana no seu bolso ou é um... Fora da casa de Peter, Quagmire sonha novamente, imaginando-se como um príncipe ao lado de Jolam, dançando como na Bela e a Fera. Eles vivem aventuras à la Aladdin e Jasmine, sobrevoando a Arábia Saudita. Nesta cena, Lois chama Stewie para jantar e ele pede a ela para abrir a blusa. Lois explica que naquela noite ele terá uma mamadeira. Stewie experimenta e imediatamente cospe, achando a mamadeira ruim e nojenta. Peter chama Stewie e Brian para jogar basquete no parque. Ao se abaixar para pegar a bola, Peter acaba exagerando. Stewie e Brian ficam enojados. A cena volta para Lois levando Stewie para o berço. Ela reconhece que a mamadeira não é o que ele está acostumado, mas espera que ele se acostume em breve. Agora, Quagmire e Jolam estão em uma praia, tomando vinho. Jolam comenta sobre a beleza do lugar e Quagmire revela que é o aniversário de 3 semanas deles juntos. Ele expressa o desejo de que o dia seja especial e menciona a possibilidade de ver golfinhos negros ao entardecer. Os golfinhos interagem e riem, encantando Quagmire e Jolam. Aproveitando o momento, Quagmire declara seu amor, dizendo que quer passar o resto da vida com ela e pergunta se Jolam aceita se casar com ele. Ela aceita com alegria, dizendo que nada a faria mais feliz do que se tornar a senhora Quagmire, e eles terminam a conversa com um beijo apaixonado. No bar da ostra bêbada, Peter, Cleveland e Joe tomam uma cerveja enquanto conversam sobre Quagmire. Joe expressa dúvidas sobre o casamento de Quagmire, e Peter revela que é apenas uma pegadinha, semelhante a uma que ele fez com um amigo chamado Aston. Em outra cena, Brian lê um jornal enquanto Stewie tenta fazer sua lição de casa. Brian pergunta a Stewie sobre o desmame, e Stewie admite que está sendo difícil deixar de tomar leite materno. Na festa de noivado de Quagmire, Peter, Lois, Joe e sua esposa, e Cleveland, todos vestidos elegantemente, se apresentam. Peter continua insistindo que é apenas uma brincadeira de Quagmire. Quagmire os recebe em sua casa, pedindo para tirarem os sapatos, seguindo os costumes japoneses. Cleveland avisa sobre o forte cheiro dos seus pés e sai de cena. Durante o jantar, eles começam a conversar sobre filmes e séries. Na banca de revistas, Peter mostra a Quagmire sua revista Hustler, destacando os temas do mês. No entanto, Quagmire afirma que sua revista é mais interessante, focada em itens luxuosos que ele gostaria de ter em casa algum dia. Na boate de striptease, Peter sugere a Quagmire que é hora de alguém dançar em seu colo. Quagmire recusa, considerando isso degradante para as mulheres. Peter insiste para ele ser ele mesmo, como antigamente, citando que ele é casado. Cleveland tem chulé, e Joe está morto da cintura para baixo. Por que me trouxeram aqui? No parque, Lois relata a Brian que seus seios doem muito e aumentaram 2 números de sutiã devido ao desmame. Brian pergunta sobre seus sutiãs antigos e Stewie aparece com um binóculo, tentando alcançar uma mulher que está amamentando. Ele acaba roubando o lugar de um bebê e Lois pede desculpas à mãe. Stewie critica a mulher por usar implantes e afirma que aqueles não são peitos reais, mas falsos. De volta ao bar, Peter comenta com seus amigos que Quagmire está agindo de maneira estranha e que só há uma coisa que eles ainda podem fazer para impedir o casamento. Cleveland responde que não há muito o que fazer, pois o casamento está marcado para o dia seguinte. Peter, decidido, afirma que ainda tem uma surpresa para Quagmire. Na porta da igreja no dia do casamento, Quagmire agradece a Peter por concordar em ser seu padrinho de casamento. Peter aceita, mas revela que tem uma surpresa para ele. Conhecendo o fetiche de Quagmire por pés, Peter presenteia-o com o pé da Estátua da Liberdade. Quagmire agradece a Peter pelo presente, mas expressa o desejo de ter os pés de Jolam. Peter se revolta, mencionando que o presente custou muito dinheiro. No banquete de casamento dos Quagmire, Peter observa Quagmire com raiva por suas atitudes. Lois pede a Peter para parar de agir assim e se alegrar pelo amigo. No entanto, o sutiã de Lois começa a rasgar e ela comenta sobre o inchaço nos seios. Peter vê a oportunidade de sabotar a situação para incitar o interesse de Quagmire. Quando Quagmire fica desesperado com o fato de estar casado, ele chora em voz alta, olhando para a aliança em seu dedo, admitindo ter cometido um terrível erro. Adam finalmente aparece e se depara com a cena do pé da Estátua da Liberdade arrancado, começando a xingar quem fez aquilo. Quagmire se reúne com
seus amigos para anunciar que precisa encerrar seu casamento. Joe sugere que é fácil resolver, apenas mandando a esposa embora de casa. Peter afirma que já conseguiu fazer isso antes com outras mulheres. Quagmire então é mostrado após fazer amor com uma loira. Ele diz a ela que está indo embora, e ela pergunta por quê, já que ele disse que eles se casariam. Quagmire revela que disse isso apenas para que ela fizesse um boquete nele, e sua verdadeira intenção era só ter relações sexuais com ela. Uau, foi muito gostoso. Foi mesmo. Tchau. Mas você falou que a gente ia se casar. Não, eu só falei isso pra você poder goguete meu Gishmoigen. Na cena seguinte, Quagmire se aproxima de sua esposa Joan para pedir o divórcio. No entanto, ela ameaça cortar o próprio braço e até mesmo o dele, caso ele siga adiante. Diante da situação, Quagmire recua, dizendo que a ama, mas expressa arrependimento por ter se casado com ela. Stewie aparece com uma máquina para extrair leite dos seios de Lois. Parecia estar indo bem, mas ele tropeça, derrubando o copo com leite materno no chão. Assustado, ele tenta beber o leite do chão. No bar da ostra bêbada, Joe questiona Quagmire sobre por que ele não termina com Joan. Quagmire explica que teme que ela se mate se ele a deixar. Cleveland sugere de forma descontraída que ele apenas deixe, mas rapidamente percebe que não é uma piada apropriada. Peter propõe uma ideia: e se Quagmire encenasse a própria morte? Na cena seguinte, Peter aparece segurando uma fita cassete, afirmando que contém a simulação da morte falsa mais perfeita da história. Ele toca a campainha e Joan atende. Peter inventa uma história elaborada sobre Quagmire sendo atacado por um ninja, um soldado da Segunda Guerra Mundial e um robô de cozinha. Ele encerra o relato com um dinossauro aparecendo para comer os restos de Quagmire, desligando a fita. Joan duvida da história, mas Peter insiste que essas coisas acontecem. Incapaz de convencê-la, Peter passa para o plano B. Quagmire chega à porta de casa e simula um ataque cardíaco. Joan entra em desespero e Joe tenta alertá-la de que ele morreu. Finalmente, conseguem fazer Joan acreditar na encenação. Na cena seguinte, Brian comenta com Stewie que ele parece estar melhor. Stewie revela que a solução para seu vício em leite materno foi arranjar seios nojentos para mamar. Lois aparece e pega Stewie no colo, dizendo que está pronta para dar-lhe leite materno. Não me põe no chão, eu imploro, eu acabei de me livrar do vício, maldito. Eu acabei de me livrar do vício, maldita. Eu te odeio. No suposto funeral de Quagmire, Joe pergunta a Peter se ele está bem dentro do caixão. Peter assegura que sim, mencionando que há meia hora de oxigênio lá dentro e que voltarão mais tarde para retirá-lo. Enquanto jogam terra sobre o caixão, a morte chega e se desculpa pelo atraso. Peter questiona por que ela está ali, já que ninguém está morrendo, e a morte explica que soube do suposto ataque cardíaco de Quagmire. Peter desce até o buraco, resgata Quagmire do caixão e revela que ele está vivo. Joan abraça Quagmire emocionada, mas a morte interrompe o momento ao dizer que precisa levar um corpo. Joan toca o braço da morte e acaba morrendo. Quagmire volta feliz ao grupo, agradecendo por estar de volta. Na cena final, a morte carrega o corpo de Joan e Quagmire pede mais 5 minutos com ela. O episódio termina com risadas de Peter declarando: Morty, poderia deixar este corpo aqui por mais 5 minutos? Esse é o Quagmire.